Olá, Jovem Lux! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Arnaldo Mendes. Hoje eu tô aqui para fazer mais uma resenha aqui pelo canal. Galera, eu sei que eu tô fazendo muita resenha de quadrinhos, mas logo eu quero trazer resenhas de livros, de mangás. Claro que tem outros membros, tanto o Jair quanto o Josué, que estão fazendo também resenhas. Mas a partir de setembro eu espero já trazer resenhas de mangás. E eu sempre admiti que eu gosto muito mais de mangás do que quadrinhos, mas hoje eu tô aqui para aproveitar para fazer uma resenha sobre essa edição aqui, ó. Mulher Maravilha, Mulher Invisível, da Salto Vermelho. Eu li já faz praticamente mais de uma semana e meia que eu tinha lido essa história. E eu estava muito curioso para saber, porque esse é um item que está na nossa loja. Se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês vão ver abaixo o Instagram da loja, que a gente vende quadrinhos, mangás e outros acessórios nerds. E hoje eu tô aqui como eu falei no início do vídeo, eu tô aqui para falar, para fazer essa edição aqui, ó, da Mulher Invisível. Mas antes de eu dar continuidade, não deixem de comentar, não deixe de deixar o seu like, que sempre é importante pra gente, não deixe de compartilhar. Pra galera que está me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos nossos, beleza? E não deixe de seguir nossos parceiros também. Galera, hoje eu tô aqui para fazer essa resenha da Mulher Invisível. É uma edição dos anos 60, 70 do Quarteto Fantástico, que muita gente sabe o sucesso que fez naquela época. E nessa edição aqui, simplesmente ela se destaca mais em relação à Mulher Invisível, que é a própria Sui. E aqui nessa edição tem coisas que realmente chamam a atenção. A forma como é trabalhada em relação à Sui, o problema que o próprio Quarteto Fantástico passa, outra situação em relação à Mulher Hulk, tá? No Quarteto Fantástico, não é mais o Coisa, é a Mulher Hulk. E também da forma como o próprio o Richards também se dá, o próprio Reed se dá com a Sui. Vamos lá. Nessa edição aqui, são edições, são 5 edições de 280 a 284, em que o próprio John Byrne simplesmente ele decide dar um final. Porque na época, galera, ela não era chamada de Mulher Invisível ainda, ela era chamada de Garota Invisível. E o próprio editor simplesmente decide dar uma mudança com isso. E qual foi a melhor forma de mudar? Simplesmente mexer com a personalidade dela. E tudo isso acontece quando o próprio Quarteto Fantástico enfrenta um inimigo sombrio, psíquico, que ele tem a capacidade de mexer com a mentalidade das pessoas. E ele simplesmente tem um plano de mexer com a Sui. Porque pode ser que muita gente não concorde comigo, mas para mim, dentro do grupo Quarteto Fantástico, ela é a mais poderosa. Claro, tirando os filhos dele, mas ela é a mais poderosa. E realmente eu creio que quando há uma pessoa controlada ou descontrolada, ela tem uma força absurda. E dentro dessa HQ mostra perfeitamente isso. E não é à toa que o próprio inimigo utiliza um plano, faz com que ela seja outra pessoa, ela se torna a rainha do ódio. Claro que você vai entender como isso aconteceu, como isso foi prevalecendo, porque ele de alguma forma começa a entender em relação ao que estava acontecendo naquele momento. Então houve uma intriga entre eles e o próprio inimigo se aproveita disso, e no meio dessa situação ele utiliza a própria Sui. Porque o que acontece? Eles estão numa missão para salvar uma pessoa, para salvar uns certos acontecimentos, e o próprio vilão se aproveita disso. Então, a partir daí, utiliza a própria Sui e mexe com ela, mexe com o emocional dela, mexe com o psicológico dela, e tem até embates entre eles. Claro que eu vou soltar um pouquinho de spoiler aqui, mas tem uma luta que eu acho até interessante, que vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. E claro, né, que até antes disso, né, o próprio Quarteto Fantástico meio que sofre com tudo isso, tá aqui, ó. Sofre com tudo isso porque eles são questionados em relação ao seu Quarteto Fantástico, muita gente fica contra ele, depois eles descobrem qual é o motivo.
do próprio psíquico a atingir o coração das pessoas, faz com que as pessoas se tornem contra eles. E sabe o que é mais engraçado? Que tudo começou quando a torre do Quarteto Fantástico some. E eles precisam investigar um pouco sobre isso e a partir daí começa a história. E tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, quando ela se torna a rainha do ódio. E ela enfrenta a própria mulher Hulk, e ela consegue. Mas é como eu falei, o que realmente essa mudança fez, que ela começa a perceber que o inimigo controla de uma forma tão íntima, que ela se sente dando brechas, como é que eu posso falar uma palavra certa? Dá certas aberturas para ele, se torna uma pessoa vulnerável. Então, isso realmente acontece e isso chama atenção, porque quer ou não, ela vê que tem coisas dela, coisas íntimas que são mostradas e a história se torna interessante justamente por causa disso. E claro que tem a questão dos filhos também. E uma coisa que me chama muita atenção nessa história, que quando a rainha do ódio, que é a própria Zoe, tenta matar o Reed simplesmente ela entende o que está acontecendo e meio que começa a usar técnicas, praticamente um efeito placebo, já que ela entende como funciona a esposa dele, isso utiliza, e eles lá descobrem que foi um plano do homem psíquico, e a partir daí eles vão lá tentar derrotar o inimigo, e então tá, que eles conseguem, mas simplesmente ela decide que ela não vai se tornar mais a Garota Invisível a partir de hoje, ela resolve se tornar a Mulher Invisível, justamente por causa disso. Simplesmente o próprio autor, o próprio que escreveu o roteiro, simplesmente quis mudar, tirar essa relevância. Eu queria entender um porquê mais, porque não sei se na época ela ia ser agradável ou não, por não ser a Mulher Invisível, mas ser apenas a Garota Invisível. E não sei o que a galera acha também em relação da Mulher Hulk que está no Quarteto Fantástico. Todo mundo já sabe que a Mulher Hulk teve, o próprio Homem-Aranha já teve, e todos os dois foi caso de substituições. O Homem-Aranha substituiu o Tocha Humana e a Mulher Hulk substituiu o Tocha Humana, o Coisa. Mas assim, uma história interessante é justamente isso, porque o próprio autor quis estabelecer o lado emocional da sua. Porque muita gente sempre pega as histórias em quadrinhos e tenta detalhar um pouco mais a fragilidade da mulher. E esse quadrinho mostra perfeitamente isso mesmo, perfeitamente, e mostra como foi trabalhado essa questão em cima da própria Mulher Invisível. E para quem tiver a oportunidade, leiam, é uma história bacana, uma história interessante, que vai valer muito a pena. Não é mais uma historiazinha chata. Claro que na época tinha aquela certa leveza em certas situações, mas ainda assim é uma história bem executada, bem trabalhada. Pode ter alguns erros, alguns defeitos, é normal, comparado com o que vivemos no dia de hoje, mas é uma história que eu admirei, eu curti. Poucas histórias do Quarteto já li e graças a Deus eu tive essa sorte de sempre ler histórias boas do Quarteto. Então é isso, pessoal, eu recomendo para vocês, mais uma vez aqui, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, curtam, comentam, quero saber se você já viu alguma história do Quarteto Fantástico, se você já viu essa história aqui da Mulher Invisível, e não deixe de compartilhar aí para a galera que está me vendo, novamente, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e receber notificações de vídeos novos, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima e valeu!